Você tá certo, Mahito. Eu sou você. Eu queria te rejeitar. Convenci a mim mesmo de que você estava errado. Mas isso não importa mais. Eu vou matar você. E não precisa de nenhuma razão ou motivo profundo. No grande esquema das coisas, talvez eu não passe de uma engrenagem, mas eu vou continuar matando maldições até quando eu puder. Esse é o meu papel nisso tudo. Essas foram as últimas palavras que Itadori disse para o já derrotado Mahito. E o que deveria ter sido um dos momentos mais satisfatórios da história, a aguardada derrota de um dos vilões que mais causou mortes e destruição, se tornou um dos pontos mais baixos e tristes da trajetória do Itadori, em que ele desiste de tudo que acreditava até aquele momento e de certa forma admite derrota, dizendo o que o Mahito sempre quis ouvir. Shibuya é um arco marcante para o universo de Jujutsu Kaisen e por diversos motivos. Um deles são as consequências que esse arco traz não só para o universo em si, fazendo o Japão entrar numa nova era de maldições que mais parece beirar o apocalipse, mas sim na mudança que ocorre dentro do personagem Itadori. Nesse vídeo a gente vai analisar toda a trajetória do personagem e entender como os acontecimentos da história fizeram o Itadori passar pela maior transformação da sua vida durante o arco de Shibuya. Ficou curioso? Então fica ligado que aqui no canal tem uma playlist exclusiva só de Jujutsu Kaisen com muito vídeo maneiro assim como esse. E antes da gente começar, lembra de mandar aquela sequência de flash negro no botão de se inscrever no canal, galera, e de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos que saírem. Vamos lá! Para de fato a gente compreender o personagem e como ele é afetado pelo resto do elenco e os acontecimentos ao longo da trama, a gente precisa entender que o Itadori é muito diferente do resto dos xamãs. Ao contrário do Megumi e do Gojo, por exemplo, que já cresceram no mundo do xamanismo, o Itadori teve uma vida normal e se desenvolveu moralmente como uma pessoa qualquer. Para ele, coisas como matar e morrer estão muito longe da sua realidade e ele é muito idealista em relação a conceitos como justiça e salvar os outros. Essa diferença se torna evidente ao perceber como nos primeiros arcos os seus valores são constantemente questionados por outros personagens que sabem que a sua ideologia é simplesmente incompatível com a realidade do universo que ele está entrando. O Itadori, nos momentos iniciais, era movido totalmente pelo último pedido do seu avô, que pediu para que ele ajudasse as pessoas com a sua força. Logo, ele conclui que tinha como objetivo dar uma morte apropriada ou justa para aqueles próximos a ele, já que ele não consegue lutar contra a própria morte. O primeiro confronto ideológico do Yuji acontece com o diretor Yaga na sua entrevista para ser admitido no colégio Jujutsu, que consegue rapidamente fazer o protagonista perceber que ele jamais poderia se tornar um feiticeiro caso fosse movido pelas últimas palavras do seu avô. Ser um feiticeiro significava arriscar a sua vida diariamente das formas mais desagradáveis possíveis. E alguém que se mete nisso por pedido de terceiros pode acabar amaldiçoando esses próprios terceiros por engano. Todos os feiticeiros morrem com algum arrependimento, e nas palavras do próprio Yaga, você também vai culpar o seu avô quando for morto por uma maldição? E esse choque de realidade inicial, já no começo do anime, ocasionou a primeira grande mudança nos valores do Itadori. Ele ainda alimentava a ideia de que deveria dar mortes justas para aqueles próximos a ele, mas ele passou a lutar por si mesmo, tomando toda a responsabilidade pelas consequências de suas decisões para si. Agora então vamos para o conflito mais icônico do personagem e certamente o que mais o marcou: o seu ódio pela maldição humanoide Mahito. Mahito é uma maldição que nasceu de sentimentos negativos direcionados a outros seres humanos. Por isso, não é exagero dizer que ele é a encarnação de todo o lado ruim da humanidade. Por ser uma maldição que nasceu há pouco tempo, ele ainda estava se descobrindo seus poderes, e é um tanto quanto ingênuo em alguns momentos, mas é evidente que o seu potencial era enorme, como destacado por Nanami após o fim da primeira luta entre os dois. Logo de cara, a gente já consegue ver
como o Mahito é a completa antítese do Itadori. O Mahito ele não é limitado por moralidade, ética ou mesmo empatia. Ele não vê qualquer valor na vida, seja na sua própria ou na dos outros. Por isso ele acredita que todos devem poder fazer o que quiser, inclusive tirar a vida de outros se isso for conveniente. É o completo oposto do Itadori. E isso vai ser ainda mais evidenciado no primeiro encontro dos dois, em que a primeira coisa que o Mahito faz é, de forma totalmente casual, manipular a alma do Junpei, que o Itadori estava tentando salvar, deformando o seu corpo e ocasionando em uma morte cruel. Esse completo desprezo pela vida, somado à dor pela morte repentina do seu amigo, leva o Itadori a um estado de fúria que a gente nunca tinha visto antes, e que é completamente compreensível. Em apenas alguns segundos, o Mahito cuspiu em tudo o que o protagonista acreditava, dando uma morte totalmente sem sentido e injusta a uma pessoa que o Itadori amava. E para consolidar essa relação antagônica dos dois, o Yuji é forçado a matar 3 humanos transfigurados durante a luta, cena que ocorre em off-screen e só ficamos sabendo que ocorreu, enfatizando ainda mais como aquilo foi difícil para o protagonista. Ao fim da luta fica claro como o Itadori sentiu o peso dos acontecimentos. Ele não volta atrás em relação a conseguir dar mortes justas aos outros, mas ele questiona qual o sentido disso e o que em primeiro lugar seria uma morte apropriada. Ele é um feiticeiro, ele está sempre cercado por mortes injustas e situações tristes, muitas completamente inevitáveis, e esse é um ponto-chave para o seu desenvolvimento como personagem. Ele aceita, mesmo contrariado, que às vezes matar vai ser inevitável e se mostra disposto a ir atrás do que o seu objetivo de fato significa e suas implicações, além de oficializar o Mahito como o seu maior inimigo, jurando que iria matá-lo. Você pode ter percebido que eu pulei o arco do ventre amaldiçoado, isso porque todo o conflito filosófico do Itadori e do Fushiguro, por mais que sirva bem para exemplificar a posição moral do Itadori, não apresenta grandes consequências para o personagem, né? Servindo mais como desenvolvimento para o próprio Fushiguro. Mas agora voltando para o tópico principal, antes da gente partir para o arco do incidente de Shibuya, em que o Itadori de fato se torna o protagonista, o personagem que temos atualmente no mangá, vale a pena comentar bem brevemente sobre a sua reação à morte do feto amaldiçoado Eso. Esse também não é um acontecimento que vai gerar grandes mudanças filosóficas, né, ao personagem, mas é interessante perceber como ele, apesar de tudo, conseguia sentir empatia pelo feto amaldiçoado, que chorou pela morte do seu irmão. E detalhe que isso não fez o Itadori se segurar em momento nenhum, né? Ele faz o que deve ser feito, mas fica bem claro como ele é uma pessoa empática e com um bom coração. Por mais que ele aceite essas casualidades para o bem maior, ele ainda assim sente o peso delas em sua alma. E é importante ter essa noção do personagem para a gente poder compreender a real profundidade dos acontecimentos do incidente de Shibuya no emocional do protagonista. Finalmente, agora vamos falar do impacto do arco mais grandioso até agora de Jujutsu Kaisen no protagonista, o incidente de Shibuya. Aqui no canal eu já comentei bastante desse arco, já que ele é uma base muito importante para a história como um todo. Inclusive tem um vídeo dissecando o principal acontecimento do arco, que foi o selamento de Satoru Gojo. Então corre lá, inclusive, né, para assistir depois que acabar esse aqui. Enfim, esse é um arco muito extenso, dura em torno de 60 capítulos e é dividido em diversos núcleos, muitos deles acontecendo de forma inclusive simultânea. O Itadori tem uma participação extensa no arco, então eu vou focar onde mais importa para o tema desse vídeo, que é a partir da luta contra o Choso, o mais velho dos fetos amaldiçoados. Resumindo bem aqui, o Itadori começa junto da Mei Mei e do seu irmãozinho, o Ui Ui. Engraçado, né? Que logo se separam. Após algumas lutas, eles se veem de novo e o Itadori, agora já sabendo do selamento do Gojo, ele se junta aos reforços que haviam chegado a Shibuya, como a Nobara e o Nanami, e após se organizarem, o Yuji fica responsável junto ao Fushiguro por eliminar as barreiras que
que estavam cercando o centro de Shibuya. E após uma luta em dupla, eles se separam e o Megumi vai em direção à estação onde o Gojo havia sido selado. Porém, no caminho encontra Choso, o irmão mais velho de Eso e Kechizu, que haviam sido mortos pela dupla Yuji e Nobara no final da primeira temporada. Galera, como deu pra perceber, eu não tô focando muito nas lutas e nos poderes nesse vídeo. A ideia é mesmo destrinchar todo o desenvolvimento do Itadori, né? Mas essa luta merece ao menos alguns comentários. Vamos lá. As lutas de Jujutsu são reconhecidamente muito boas e coerentes, mas essa aqui se destaca. Eu vou explicar por quê. Ela faz algo que, infelizmente, não é nada comum nos shonens mais famosos, que é trabalhar com maestria o cenário. A luta acontece no subsolo de Shibuya, na rede de metrô. O Itadori está lutando contra um personagem muito versátil, que é o Choso. Ele é um usuário de manipulação de sangue, ou seja, ele consegue se dar muito bem tanto a longa distância com o seu sangue perfurante, quanto a média distância com o seu meteorito de sangue e também a curta distância com as escamas escarlates, e um bom combate corpo a corpo mesmo sendo inexperiente. Todo esse arsenal obriga o Itadori a usar o cenário ao seu favor, seja para desviar, pegar cobertura ou para o grande trunfo pensado pelo Mekamaru, que estava em forma de comunicador ali ajudando o Itadori, que é levar a luta para um banheiro próximo, inundá-lo e usar essa água para dissolver as hemácias do sangue fora do corpo do Choso, que tem como efeito prático inviabilizar a manipulação de sangue dele, obrigando a luta a partir para o corpo a corpo. Uma sacada muito inteligente e diferente. Enfim, mesmo com isso, o Itadori permanece na desvantagem. O Choso ele conseguiu serrar os punhos e manter um pouco de sangue salvo do contato com a água, que pega o Itadori de surpresa com um meteorito de sangue que acerta de forma crítica o seu fígado. O Itadori, que já estava ferido da luta em campo aberto de antes, perde no corpo a corpo, sendo para todos os fins derrotado. Ele só não é morto porque quando Choso ia dar o golpe final, ele percebe que o Itadori na verdade seria, teoricamente, o seu irmão. Pode parecer confuso, mas eles não são irmãos de sangue exatamente. O que acontece é que o seu vínculo se dá por conta do Kenjaku, né, que é o principal vilão atualmente do mangá, que é o feiticeiro que possuiu o corpo de Noritoshi Kamo no passado e foi o responsável por criar Choso e seus 8 irmãos, e também possuir o corpo da mãe do Itadori. Daí você já liga os pontos, né? Mas essa derrota viria a ser o provável maior arrependimento da vida do Itadori. Por causa dela, ele foi forçado a consumir mais 11 dedos do Sukuna, totalizando assim já 15. Por causa do rápido aumento de poder do Sukuna e do fato do Itadori estar inconsciente, o Rei das Maldições assume o controle do corpo, e as consequências disso seriam absolutamente catastróficas. Depois de uma luta de grandes proporções, que já pode ter gerado algumas vítimas com o meteoro que a maldição joga na cidade, o Sukuna é levado a um confronto contra o General Divino Silas Mahoraga, que eu falo com mais detalhes no vídeo sobre os únicos feiticeiros capazes de superar Satoru Gojo, que também tá na playlist do canal. No clímax desse confronto, o Sukuna conjura o seu domínio quase divino, o Santuário Malevolente, e com um raio de 140 metros e capacidades destrutivas superiores às de um desastre natural, tudo dentro do raio de efeito de domínio é sucessivamente cortado até ser reduzido a pó, de pessoas a construções. O que tem de energia amaldiçoada é cortado com o clivar e coisas sem energia com o desmantelar, os dois tipos de cortes do arsenal do Sukuna, e o resultado foi um círculo de 140 metros de raio no centro de um dos maiores centros comerciais do Japão, completamente planificado, um verdadeiro deserto. Todas as milhares de pessoas que haviam sido agrupadas e salvas pelo Inumaki foram mortas sem ao menos saberem o que aconteceu, e o próprio Inumaki saiu sem um braço e gravemente ferido. O Sukuna, depois de tudo isso, faz questão de fazer o Itadori ver o que ele causou, o que o quebra
completamente, fazendo o personagem desejar a própria morte e desabar em lágrimas. A única coisa que o move naquele momento desesperador é a certeza de que, se ele fosse executado naquele momento, ele não seria nada mais do que um assassino. O corpo do Itadori foi usado para causar milhares e milhares de mortes injustas e sem qualquer propósito, mero capricho do Rei das Maldições. E é difícil pensar em algo que o destruiria mais por dentro conhecendo o personagem, mas infelizmente o sofrimento do protagonista ainda estava longe de acabar. Descendo para o subterrâneo da cidade mais uma vez, o Itadori encontra o pior cenário possível: Mahito tocando com a palma de sua mão o peito do já quase morto Kento Nanami. O Nanami havia lutado contra Dagon, a maldição de desastre com tema de mar, juntamente com Naobito, o líder do clã Zenin, e a Maki, e depois foi pego de surpresa por um ataque de lava do Jogo. Ele estava ali usando suas últimas forças para se manter de pé e mesmo assim conseguiu matar dezenas de humanos transfigurados. Tudo o que ele pôde fazer antes de ser finalizado pelo Mahito é dizer para o Itadori: agora é com você. Isso, como era de se esperar, reacende e potencializa todo o ódio do Itadori pelo Mahito, que começam a lutar. Enquanto isso, a gente vê por meio de um flashback que o Mahito havia se dividido em dois mais cedo, e vemos que seu sósia estava na superfície começando uma luta contra a Nobara. A Nobara percebe que ele é um sósia e por isso não teria acesso à sua técnica amaldiçoada, o sósia em si, e usando a ressonância, ela fazia com que o sósia tomasse todo o dano que o Yuji havia dado no corpo original e vice-versa. Quando o Itadori percebe isso, ele fica aliviado, já que ele percebe que não estava sozinho, mas essa sensação iria logo por água abaixo. O sósia do Mahito, que estava lutando com a Nobara, começa a correr em direção ao subsolo e o verdadeiro Mahito começa a correr do Itadori. Os dois se encontram e a Nobara, que não conseguiu ver direito o que aconteceu, é pega de surpresa pelo Mahito real, que a toca no seu rosto, e o que significava que, no melhor dos cenários, ela morreria. Afinal, agora ela estava suscetível à técnica de manipulação de alma do Mahito. E não demora muito para a parte tocada pela maldição começar a se modificar, então ela repentinamente morre após dizer suas últimas palavras ao Itadori. E seguindo, temos uma das sequências mais tristes da obra. Mahito espanca o seu rival, enquanto o tortura psicologicamente a cada golpe. Com direito a um flash negro, o Itadori nem reage mais. Derrota para o Choso, o massacre do Sukuna, a morte do Nanami e agora a morte da Nobara. A sanidade do protagonista já tinha acabado há muito tempo. Ele havia sido completamente derrotado. Mortes justas, salvar as pessoas. O Itadori havia falhado em tudo. Já não havia mais razão para lutar. E o Mahito diz algo muito importante. O Itadori jamais conseguiria ganhar se ele não percebesse como os dois são iguais. Lembrem-se disso. E quando o Itadori iria tomar o golpe final, ele subitamente desaparece. Eis que Aoi todo havia chegado no último momento para puxar Itadori do poço de culpa que ele estava se afundando. E no maior estilo, Aoi todo, o xamã de grau 1, começa o discurso que iria para sempre mudar a forma com que o Itadori enxerga o mundo. Xamãs Jujutsu não devem limitar suas perspectivas a noções como pecados ou punições, muito menos sempre buscar significado ou lógica na morte. Nunca parar de se mover por aqueles que já se foram e por aquilo que foi confiado a você. Esse é o fardo concedido àqueles que escolhem ser xamãs. Veja só, isso não tirou nada de toda a dor sentida pelo Itadori, mas conseguiu dar a ele razão para se levantar e finalmente acabar com tudo por si mesmo, pelo Nanami e pela Nobara. Mahito tinha que morrer ali. E numa luta épica com atenção aos detalhes, blefes e coreografias que só Jujutsu Kaisen consegue proporcionar, Itadori, Todo e Mahito alcançam 120% dos seus potenciais. Numa conclusão mais do que épica com um jogo mental de Todo que abre a guarda do Mahito, Yuji acerta um flash negro certeiro que leva a maldição ao chão. Ele então, como previsto por Mahito anteriormente, admite que os dois no fim das contas são iguais.
os dois são ingênuos. Mahito trata de conceitos como alma com o desinteresse e a atenção de uma criança, enquanto o Itadori é completamente idealista, procurando salvar as pessoas e buscar significado na morte, num universo tão cruel como o de Jujutsu. Ele também era ingênuo, e o primeiro a perceber isso ganhou a batalha e evoluiu mais além. Só que, infelizmente, essa evolução pro Itadori implicou em se tornar alguém sem qualquer noção de individualidade e amor próprio. Ele se vê como um instrumento, uma engrenagem que só tem valor quando estiver a exorcizar maldições. Por trás disso, ainda há a culpa de se sentir responsável pela morte de milhares de pessoas. O Itadori atualmente já desistiu completamente de dar mortes justas para aqueles que ele ama, e o mais preocupante é que não existe qualquer sinal de melhora nas coisas daqui para frente com o jogo do abate, o que o futuro aguarda para alguém que já não tem como cair mais. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e compreendido toda a trajetória da queda do Itadori, que começou desde lá da primeira temporada e que foi se somando, os eventos foram se somando até que ele tivesse a sua grande queda no final do incidente de Shibuya. Se você gostou do vídeo e ficou até o final, galera, aproveita esse momento para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos vídeos de Jujutsu que podem sair a qualquer momento quando sair a segunda temporada. E enquanto a gente não tem a segunda temporada, de vez em quando rola um videozinho aqui no canal de Jujutsu Kaisen. Então aproveita e corre para ver os vídeos anteriores que estão na playlist de Jujutsu Kaisen aqui no canal. Beleza? Até a próxima. Tchau.